dia a todos e a todas. Nós estamos aqui na Assembleia Geral Extraordinária da SEDE, onde aqui nós vamos discutir a campanha salarial nossa, que começamos ontem. Nós vamos discutir aqui sobre a insalubridade e periculosidade. Vamos discutir aqui sobre quinquênios, PASEP e os precatórios, que até o dia 5 de dezembro está com um edital de negociação aí, que foi publicado pela Procuradoria-Geral do Estado, certo? Então, para abrir esta Assembleia, certo? Eu chamo aqui o companheiro Paulo Soares, presidente da SEDE. Paulinho. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Vamos fazer a Assembleia, lutar junto ao governador a respeito disso e colocarmos isso diante do governador para que isso seja designado. Assis está sabendo, está mais por dentro, vai explicar para vocês o que vai acontecer. A nossa acolhida do nosso presidente Paulo Soares. Mas, companheiros, hoje é 30 de novembro. Nós estamos no mês da consciência negra. E fizemos várias manifestações contra o racismo na Paraíba, no Brasil e no mundo. O racismo que não é só contra os negros, é contra os índios, companheiro Vandinho, é contra os índios, é contra os judeus, é contra os palestinos que estão lá resistindo à investida de Israel. Palestina livre. E aí a gente traz aqui para falar sobre esse mês da cultura da consciência negra, o companheiro Gilvando Santos Carvalho, vulgo Vandinho. Bom, companheiro, é rápido, só para dizer que esse mês, um mês que culmina com o 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, nós fizemos vários eventos. Eu trouxe aqui o companheiro Agitar, que é Teixeira, e ele vai discorrer um pouco sobre isso, mas também é rápido. Eu fui homenageado, inclusive, na Câmara Municipal, por uma sessão conjunta entre a Câmara e a Assembleia. Eu nem não trouxe, mas recebi uma comenda, enfim. Mas o importante é que cada vez mais está se combatendo o racismo, que até bem pouco tempo era negado por maioria das pessoas, dizendo que não existe racismo, e a gente que luta anos a fio, Eu luto faz 200 anos para mostrar que o racismo existe e que é difícil, porque o primeiro combate é as pessoas negarem. Não, rapaz, você é meu amigo, não existe isso não existe racismo, não existe nada. Então, o companheiro com vocês, o companheiro Teixeira, mais conhecido como Agitar, que é para discorrer o povo. Lembrando também, Vandinho, da questão da dívida que a gente tem com a África, por aqui ter 300 anos de escravidão no Brasil. Isso. Bom dia a todos e todas. Eu queria só, a gente vez mais para agradecer o apoio político que ao longo do tempo a associação tem nos dado, em todas as nossas lutas, todas as nossas bandeiras. Então a gente veio mais agradecer, mas como o Vandinho está dizendo, a gente quer um pouco de hoje estar comemorando, porque durante esse mês e hoje fechou, que a Câmara de Vereadores reconheceu que o dia 20 será de feriado no próximo ano e diante, em reconhecimento ao nosso povo que passou
380 anos trabalhando de graça para esse país. Então a gente, a partir do ano que vem, é feriado nacional. O 20 de novembro é feriado nacional. Então é para mostrar para que a nossa história volte, e a gente está na luta ainda para que a nossa história volte de verdade, não essa história mentirosa que está nos livros, que as nossas crianças aprendem de verdade, quem é nosso povo, quem é o zumbi de verdade. Então a gente está nessa luta aí, junto com o governo federal, para que isso aconteça. No mais, agradecer a vocês pelo espaço, pela acolhida para o movimento negro da Paraíba. Obrigado. Lembrando que a gente tem casos de Recife, Robenilda, tem casos de racismo. Ontem mesmo foi colocada uma denúncia de que um patrão, numa padaria, se dirigia aos funcionários negros como quilombola, como bicho preto. E aí um cliente que estava lá, quando ele se enfesava com o funcionário, ele dizia: ei, quilombola, sabe fazer isso não? Na frente de todos os funcionários. Coisa. Então um cliente advogado presenciou, Vandinho, essa atitude e denunciou ele no Ministério Público, e ele já foi chamado ontem, certo? Para poder ser repreendido e também para poder ele fazer o trabalho, certo? No ambiente de trabalho dele, para que o racismo não aconteça mais na padaria dele, porque os clientes já iam boicotar a padaria dele, certo? Por conta desse racismo quebrado. Então, feito isso, companheiros, nós vamos começar a nossa assembleia falando de duas coisas. Primeiro, no grupo do Zap da CETER, a gente tem divulgado algumas obras, certo? Quando a gente vai para o interior, faz uma fotografia, vai aqui em João Pessoa, vê algumas obras do DR, a gente faz uma fotografia, e a gente também tem distribuído este livro do DR, dos 77 anos do DR, e aí a gente tem recebido algumas críticas. E eu disse lá no grupo que eu ia responder em assembleia, porque tem coisas que são internas. Então a gente não pode estar no rádio, nos cantos, aí afora, falando do DR, certo? A gente pode ter crítica ao DR, mas a gente não pode falar em todo canto do DR. Então a gente tem feito isso, respondido, dizendo que as respostas a essas críticas nós vamos dar em assembleia. Já fizemos uma reunião em Sapé, fizemos outra em Solânia, fizemos outra em Itabaiana, uma no terminal rodoviário de Campina Grande e na residência rodoviária de Campina Grande. No próximo dia 12, estaremos em Itaporanga, dia 12 de dezembro. No dia 13 estaremos em Cajazeiras. E no dia 14 vamos estar na residência rodoviária de Patos, levando todas essas mensagens que a gente tem levado a essas residências, aos terminais e também aqui. E a gente tem respondido a essas pessoas que nem criticam. Quando eu mostro a obra do DR, uma obra do DR, eu estou mostrando o que nós estamos fazendo. E estou envergonhando o governador. Porque a gente mostra a obra da gente do DR, daqui até o interior Cajazeiras, mostrando obras do DR que a gente trabalha. Tem o pessoal da fiscalização que agora fez um excelente trabalho na Caminhada da Penha. E a gente publicou essa foto da Caminhada da Penha para mostrar que nós estamos lá, dando apoio à população, fazendo com que aquela população se deslocasse com segurança. Isso não é fazer propaganda do DR, é mostrar o serviço, ao mesmo tempo criar moral para a gente chegar na cara do governador, dizer: o senhor não deu aumento para a gente, mas o senhor deu para o Tribunal de Contas, o senhor deu para a Assembleia Legislativa, o senhor deu para o Tribunal de Justiça, e cadê o nosso? Só um detalhe nesse Essa questão, são instantes, Vandinho. Só para dizer, isso é para quem tem coragem de dizer ao governador, porque os outros ficam por trás reclamando que a gente
está elogiando o DR, mas não tem coragem de dizer ao governador: o senhor não faz nada pelo DR e o DR é que mais trabalha. E essa fala, companheiro, e esta fala, bem lembrado, Vandinho, eu fiz exatamente o que eu disse a vocês aqui. Disse ao secretário de administração, Tibério Limeira, na mesa dele. Disse: Tibério, o governador deu uma tapa na cara da gente. Deu aumento a todos os poderes, inclusive a ele, o governador, aos secretários, aos comissionados. Mas esqueceu da gente, velho. Isso é um tapa na cara. Eu disse isso numa mesa com 32 entidades, como o secretário Tibério Limeira. Porque, de fato, é um desprezo para com o poder executivo. E aí eu estou falando aqui do DR, mas é um desprezo com a polícia e com a segurança, é um desprezo com a saúde, é um desprezo com a educação. E vários outros órgãos, como a Suplan e outros companheiros que fazem um trabalho também aqui no estado da Paraíba. E aí, a gente ontem protocolamos um ofício solicitando ao governador uma audiência para que a gente possa esclarecer isso aí. E aqui, companheiros, também, a gente tem levado esse livro, que eu também recebi crítica, porque a gente tem distribuído, a gente fez de tudo, né, Paulo? Para que Dr. Carlos liberasse 100 livros para que a gente distribuísse com os aposentados. Aquele que deu suor, que deu sangue, e muitas vezes Vandinho a vida pelo DR. E eles têm sido muito agradecidos, Paulo Soares. Porque quando eles recebem esse livro, eles dizem: lembraram de mim, lembraram da gente, do que a gente fez. Isso é muito importante, você ser lembrado e ser enaltecido pelo trabalho que você fez, que está aqui nos 77 anos do DR. O trabalho dos aposentados estão aqui, né, dos trabalhos deles. Então isso aqui tem sido muito importante, certo? E mais do que isso, é melhor a gente estar entregando os aposentados para eles mostrarem para os filhos, para a esposa, para o neto, para os sobrinhos, para o vizinho, o que ele fazia quando estava na ativa, de que esses livros ficarem mofando em no almoxarifado, como ficavam os mapas. Todo ano fica mapa mofando aí, porque esses mapas que sobrasse aí era para ser distribuído com as escolas do estado da Paraíba. Um mapa desse é de uma serventia muito grande na escola. A gente tem distribuído esse livro com o aposentado, o filho foi logo em cima e pegou o mapa. Pegou o mapa, porque ele ficou interessado nesse mapa. E aí, esse é o trabalho que a gente tem feito, certo? De certa forma social, mas de uma forma de reconhecer e não de estar fazendo propaganda do Estado. E esse livro é um tapa na cara do governador, porque aqui tem obras recentes. Ele estava nesse lançamento. Em nenhum momento se dirigiu para nós e muito menos nos recebeu em audiência. Isso não é certo para um governo do Estado que se elegeu, reelegeu, dizendo que era o governador do diálogo. Não recebeu nenhuma vez o Fórum dos Servidores. E nós protocolamos de novo, porque a gente não é de se render, certo? Nós vamos à luta, certo, Teixeira? Nós vamos à luta, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai ter a reposição das perdas salariais. Quem não se lembra aqui do governo Maranhão, foi 8 anos de peia. Ou a gente acorda, certo? Ou podemos passar também por 8 anos sem reajuste. Porque já vai 3 no governo João Azevedo. Se ele permanecer mais 3, é 6. Vem um outro aí atrevido e vai nos desprezar também, faz 8. Fora o que a gente tem de outras coisas que a gente perdeu aí. Então, a gente tem feito essas reuniões, tem mostrado essas obras para envergonhar o governador. Tenha vergonha, pense nos servidores do Poder Executivo e principalmente nos servidores do DR. Então, esse é o propósito nosso, Vandinho, quando a gente mostra as obras, quando leva esse livro, certo? E quando enaltece vocês, o trabalho de vocês na fiscalização, certo? Esse é o trabalho que a gente tem feito, certo? Então, diante disso, nós ontem, com o Fórum dos Servidores, e vocês viram aí umas fotos aí, no grupo Acerté e no Hashtag Grupo, certo? A gente lá com o presidente do sindicato da UEPB e o presidente do sindicato da Polícia Civil.
entregando aquele documento, solicitando ao governador uma audiência com as 32 entidades que formam o Fórum dos Servidores. Por que nós estamos pedindo isso? Primeiro, aqui no caso DR em particular, que a partir do governo de João Azevedo, nós não tivemos mais aquele reajuste automático que a gente tinha, que a gente era vinculado ao salário mínimo. Essa causa a gente perdeu no Supremo Tribunal Federal. Então, a partir do governo João Azevedo, certo? Nós tivemos que ir à luta para poder a gente ter a reposição dos nossos salários. Hoje, a perda salarial, nesses 3 anos que João Azevedo não deu reajuste para a gente, do Poder Executivo, lembro isso, já vai em 21%, a gente já calculando que a inflação desse ano seja em torno de 5%. Então já vai em 21%. E eu calculo, você, para entender um pouco o que é 21%, que às vezes não soa bem, você não sabe calcular o que é. 21% em cima de R$1.000 é 210. É uma fortuna. 21% em cima de R$10.000 é 2.100. É uma fortuna. Em cima de R$5.000 é 1.050. É uma fortuna. E por isso vários companheiros nossos estão aí se desligando dos planos de saúde porque não conseguem mais pagar. E muitos deles, certo, não têm a condição de comprar os remédios que tomam no dia a dia. Tem que parcelar os remédios, às vezes até em 10 vezes, porque não consegue pagar os remédios que eles tomam no dia a dia, ou quando eles vão à consulta e tem que tomar um remédio a mais. Então, a situação é muito difícil dos servidores do Poder Executivo, certo? E com isso a gente está propondo aí a luta, certo? Para poder a gente reverter esse quadro com o governador João Azevedo. E nós vamos cercar ele, assim como entregamos o ofício ontem, e aqui eu peço também a vocês, nós vamos buscar o diretor do DR, Dr. Carlos Pereira, nós vamos entregar um ofício para ele também, nós vamos entregar um ofício ao secretário da Infraestrutura, Deusdedito Queiroga, nós vamos entregar para ele, doutor, a gente é dessa secretaria, faz parte da secretaria, o senhor precisa dar a mão para a gente, fazer uma força pelos servidores do DR e pela sua própria secretaria. Até porque Deusdedito hoje é o João Azevedo de Ricardo Coutinho. É o cara forte, é o Deusdedito Queiroga, hoje no governo do Estado. Nada é feito sem passar por ele. Certo? Então a gente precisa pegar esse trunfo aí. Então nós vamos ao Dr. Carlos e nós vamos também lá. E aqueles que tiverem contato com os deputados, faça para ele, pega imprima aquele documento que nós colocamos, dando os dados todos direitinho, entregue para o seu deputado, seu doutor. Essa é a hora também. Na hora da eleição ele chega na sua casa e dá uma tapinha nas costas. Agora é a hora, doutor, fale com o governador para receber o fora, só isso. Nós não estamos pedindo reajuste ao senhor, não. A gente quer que o governador receba os servidores públicos para conversar, dialogar e a gente chegar a uma proposta. E, em caso, o que foi, a gente está colocando para as assembleias das entidades do fórum. Se caso o governador João Azevedo não nos atenda, a gente vai propor um movimento, certo, paredista. Nós vamos fazer um movimento, Paulo, como nós fizemos naquela época que a gente fechou o DR de João Pessoa a Cajazeiras. Certo? Mas aqui, como a gente fez os movimentos agora, a gente os servidores não foram para a rua. A gente chamou os servidores para a rua e poucos servidores foram para a rua. Por quê? 95% dos servidores da ativa do DR, eles estão com mais de 60 anos. Os aposentados da mesma forma, Canindé, por favor. Então, da mesma forma, está aí. Então, esse pessoal tem dificuldade de se locomover. Então, o que nós vamos propor no Fórum dos Servidores para trazer para a próxima Assembleia da SERDE? Que, se o governador não atender o pleito da gente, a gente fazer uma greve geral do DR, junto com os outros órgãos que fazem parte do Fórum, agora uma greve diferente.
Em vez da gente estar caminhando no meio da rua, a gente ocupar esse prédio aí. Nem trabalha o DR, nem Secretaria de Infraestrutura, nem a AES, nem ninguém. Nós vamos ocupar. E aí, Paulo, quero colocar para você que aqueles que vierem para a ocupação aí, a SERDE vai ter o compromisso de pagar café, almoço e janta para esses servidores. Seja ele da ativa, seja ele da aposentado e seja ela pensionista, que temos muito e estão passando muita necessidade. Quem mais está passando necessidade é o servidor aposentado e pensionista. Então a gente vai propor isso aí no fórum e vamos trazer para uma próxima assembleia aqui, porque se o governador não nos receber e também não der uma proposta convincente para a gente vai propor isso aí. E é isso que a gente vai fazer. Ou por quê? Porque ou a gente faz esse movimento, ou vamos passar fome. Nós estamos, por enquanto, dividindo o remédio, saindo do plano de saúde. Daqui a pouco a gente não tem dinheiro para comprar alimento. Porque o cara ganha 2, 3 mil reais, você tira 21%, é muita coisa, é uma fortuna. Então a gente precisa, certo, fazer esse movimento. Então é para isso que a gente está lá na representação do fórum, da SERDE no fórum, fazendo essas avaliações e propondo isso aí. Vocês têm algum questionamento sobre esse ponto? Armando aqui. Diga aí, Armando. Não, Enquanto eu tomo a água. eu só perguntar assim. Que movimento, que atitude, né, a gente deve começar aqui internamente em relação à diretoria do DR, porque a diretoria do DR não é isenta, né? E a gente está aqui em cima, né? Então eu acho que a gente deveria discutir aqui, né, alguma ação que seja mais simples possível, mas que seja representativa em relação a mudar a diretoria do DEC para o nosso lado, né? E não para o lado do governo, né? Porque o cara é diretor do órgão e dá empresa esplêndido, né? A categoria, os trabalhadores, servidores, né? Sem regra salarial, tem mais salários e tal, e ele não tem nenhuma responsabilidade nisso, né? Eu acho que buscar para o nosso lado é importante, né? No sentido de isolar os de cima, né? Do ponto de vista, isolar do ponto de vista das relações, mesmo de trabalho, né? Porque eu não me sinto bem trabalhando, né, com uma direção que bota as costas para a gente, né? Entendeu? Vocês me compreenderam a minha... Pronto, bem compreendido, Armando. Inclusive nós fizemos isso no ano passado. Em dezembro, sempre a gente faz isso. Em todo dezembro a gente entrega um documento da SERDE ao diretor superintendente. Além da conversa, entrega um documento. Esse mesmo documento a gente vai reproduzir ele numa coisa mais sucinta, vai entregar tanto a ele como a Deus dele, certo? Nós vamos fazer isso. Inclusive, a gente tem, no ano passado, nós tivemos a notícia que Dr. Carlos chegou a falar com o governador, inclusive porque há lá na mesa do governador uma proposta de concurso para o DR e uma proposta de um novo plano de carga e salário. E o governador disse para Dr. Carlos: olha, Carlos, eu não vou fazer o plano de carga e salário do DR e nem vou fazer concurso enquanto eu não der reajuste para os servidores do DR. Então foi uma ação que ele teve no ano passado, em dezembro, e a gente quer que ele repita agora, se dirigindo ao governador, mostrando ao governador aonde já vai as perdas salariais, a categoria está empavorosa, está insatisfeita, e dessa mesma forma, Armando, nós vamos fazer com o Deusdedito Queiroga também. Nós vamos entregar esse documento para que a gente devagarinho vá fazendo isso aí. Há uma proposta onde no fórum que a gente vá a outros secretários, como o Tibério Limeira e outros da Fazenda, certo? Para ir cercando. E também ao presidente da Assembleia Legislativa, certo? Que, se preciso for, que convoque uma sessão para discutir a situação dos servidores do Estado da Paraíba. Então a gente está, essa determinação que a gente está aí,
e vamos aguardar mais uma semana ou duas para saber se o governador nos chama, certo? Para conversar. A exemplo, Armando e Evaldo, que nós fizemos quando o governador veio aqui entregar as caminhonetes. Isso. Nós entregamos um documento a ele, Bem lembrado. e o governador, tem até uma foto de Paulo entregando esse documento a ele, e o governador passou esse documento para a secretária de administração Jaqueline, que hoje é a subsecretária. E nós fomos recebidos, eu, Paulo e Rubenilda, lá pela a Jaqueline lá, certo? E muita coisa foi resolvida a partir daquele documento que entregamos ao governador aqui, na entrega das caminhonetes. Vocês terem uma ideia, o aumento das diárias veio dali. 96%. A insalubridade que está sendo implantada em mais de 90% dos trabalhadores que têm direito veio dali. O aumento do vale-refeição veio dali também. A gente conversou com a secretária, ela disse assim, tem umas coisas que era o DR, mas tem umas que a gente pode encaminhar. Então é isso que a gente está querendo, certo? Inclusive o próprio Tibério, na reunião que a gente teve, ele perguntou assim, você tem alguma demanda do DR ainda para conversar com só nós aqui? A gente tem a do concurso, tem do plano de cargo e salário, mas a gente não vai conversar enquanto o governador não der aumento. Certo? Não adianta querer a gente enganar a gente com outras coisas, com penduricalhos. Não, a gente quer o aumento, aí depois sim a gente discute outras demandas que a gente tem. Mas praticamente as demandas que a gente tinha foram atendidas. E aqui eu quero ressaltar: somente a ACERDE lutou por isso. Nenhuma entidade do DR lutou por isso, aquelas conquistas que nós tivemos. E nenhuma entidade está lutando pelo reajuste dos servidores do DR, dos aposentados e das pensionistas. Só a ACERDE. Só a ACERDE. O resto é falatório por aí afora. Certo? É falatório. Então a gente tem feito esse trabalho. Aqui eu quero agradecer a presença do Dr. Ricardo já aqui, que vai falar daqui a pouco sobre algumas questões. Então, gente, esse era o assunto dessa parte. Armando, boas sugestões, nós vamos fazer isso, Armando? Essa parte aí. Na entrega desse documento, era bom que a gente saísse daqui já com uma pequena comissão representativa. Por exemplo, eu vejo os patrulheiros, e nas assembleias da associação, eles sempre estão presentes, e eles são figuras importantes, né, para nós. Né? Porque eles lidam com a comunidade, né? E podem levar para a comunidade essa relação, né, de dificuldade que o governo ele pode falar isso para a população e criar um clima, tá certo? Até, né, eleitoral, né? Assim, repercute, né? Quem vai gravar ninguém, mas os caras têm medo disso. Não tem medo dessas assembleias, não, eles têm medo da nossa ação diante da comunidade. Do nosso trabalho, a gente passar para a comunidade que o nosso trabalho não está fluindo de bom grado, de toda a sua inteireza, porque o governo não nos dá condição de salarial. Inclusive, Armando, aqui tem várias pessoas dos terminais rodoviários que é quem lida com o público na frente, lá na ponta, como diz, né? Na ponta. Então é interessante isso aí. Se não puder ser hoje, Armando, mas a gente vai fazer uma coisa, porque eu acho o seguinte, que a gente poderia esperar a questão do governador, uma semana ou duas. Aí, como a gente é tradicional nosso, no meio do dezembro a gente entrega a Dr. Carlos e o Deus Neto. Então a gente faria num outro momento, não hoje. Não, eu acho assim. Eu queria, aproveitando essa sugestão, doutor, é importante que seja representativa essa comissão. O ideal que tivesse de várias categorias, engenheiros, a ANS, o pessoal do nível superior, a representação dos patrulheiros, a representação dos terminais. Era importante uma comissão ampla. Boa ideia. Pronto, Armando, a gente pode fazer isso aí, agora não hoje, certo? No outro momento a gente fazer isso aí, mas muito bom, certo? Pronto, o outro ponto que a gente queria falar para vocês é uma forma de dar um informe. Hoje nós temos 100 trabalhadores que fazem jus à gratificação de insalubridade e alguns de periculosidade.
Desse pessoal, cerca de 80% já estão recebendo. E nesse documento que nós vamos levar, no dia que for levar o Dr. Carlos, nós vamos o quê? Como praticamente esse caso está resolvido, nós temos 18 processos que estão na PBPrev e 2 companheiros que a gente não achou ainda os processos deles, é cerca de 20 pessoas, e está bem encaminhado na PBPrev para os processos vir para cá, que depois da saída de Dr. Manel, os processos começaram a andar. Mas passava um ano, 6 meses, um ano lá, paradinho lá. Não sei se ele tratava as empresas da mesma forma, mas os servidores ele tratava assim, certo? Um desprezo também, para com os processos dos servidores. Então a gente está vendo isso aí. E tem um outro informe, certo? Que é a questão da promoção, certo? Que está saindo no mês de dezembro. Muitas pessoas que tinham direito e que foi avaliado pelo Conselho, está sendo encaminhado para ser implantada essa promoção no mês de dezembro. Esse é o informe que a gente tem também. Então esse pessoal está garantido na insalubridade. E o que é que nós estamos lutando agora? Pelo retroativo, pelo atrasado. Se o cara entrou com um processo da insalubridade há 5 anos atrás, ele tem direito a receber os 5 anos anteriores. A luta nossa agora da SERDEC é receber esse atrasado do pessoal que faz jus à gratificação de insalubridade e periculosidade. Certo? Então, este é o ponto. Alguma pergunta sobre esse ponto? Senão a gente passa para o outro aí. Outro ponto. Eu vou falar agora, certo, dos quinquênios. Em seguida a gente fala dos PASEP, porque aí a gente pede aqui a doutor Ricardo, certo, para ele dar uma palhinha para a gente aqui. Veja só, em relação aos quinquênios, como vocês sabem, certo? Há uma injustiça muito grande. 400 conseguiram descongelar e tem aí mais de 1.000 pessoas que não conseguiram descongelar. A SERDEC tem encaminhado esse processo através do Mozalas e também de Dr. Ricardo, mas esses processos eles estavam parados à espera de uma súmula que eles votaram de forma errada. E não gerou muitas dúvidas. Mas mesmo assim, esses processos estão correndo, como eu falei na Assembleia passada. Eles estão avançando esses processos. Eles não estão parados. Certo? Então eles estão avançando. Então a gente está aguardando que seja implantado mais alguns, até porque cria de novo uma jurisprudência para que a gente possa avançar com esse processo. Da mesma forma o PASEP, que estava parado, esperando a decisão do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, e que no dia 21 de setembro essa decisão saiu dizendo que os processos podem caminhar porque esse valor é devido pelo Banco do Brasil, que é aquela correção quando mudou de moeda, me parece que era o RV, certo? Para o real, e ali houve uma falha na correção desse dinheiro que a gente tinha, certo? Então esse processo agora está correndo. Alguns juízes botaram eles para andar, mas outros não. E a informação que a gente tinha até sexta-feira passada é que ninguém ainda na Paraíba recebeu esses PASEP, como alguém saiu boatando por aí. Tá certo? E eu chamo aqui o Dr. Ricardo para falar sobre essa questão dos quinquênios, em seguida do PASEP, aí eu volto para falar dos precatórios. Beleza, Ricardo? Bom dia, pessoal. Bom dia. Essa questão dos quinquênios, eu acho que já está bem mastigada aqui, né? Existiam decisões que eram favoráveis aos servidores, existiam algumas decisões que eram contrárias aos servidores, embora fosse a mesma petição inicial, era a mesma defesa que o DR representava, os mesmos recursos. E essa discussão gerou um incidente de uniformização no tribunal. E esse incidente de uniformização vem se arrastando até hoje. Pode ver que sai uma decisão de embargo de declaração, entra outra decisão de embargo de declaração, aí entra um embargo de declaração dos embargos de declaração. E isso até hoje não está pacificado, tá certo? Existem as ações dos quinquênios, elas vão tramitando. Alguns juízes pedem para sobrestar. O que é sobrestar? É deixar o processo paralisado, aguardando essa decisão final do tribunal. E para complicar ainda mais isso daí, apareceu agora um novo incidente de uniformização, que é o quê? A primeira e segunda vara da Fazenda, elas foram extintas.
E a partir de agora, a primeira e segunda vara de fazenda são varas de fazendas especiais. Ou seja, até um determinado X valor. E a terceira, quarta, quinta e sexta varas são varas de fazenda. O que é que isso tem discutido? O que é que isso tem gerado? É que agora o servidor público, quando for pleitear uma determinada ação, ele vai ter que liquidar o valor que ele tem de devido. Por exemplo, um servidor está pedindo uma gratificação de R$500. Ele, quando for ingressar com essa ação, ele tem que informar quanto é que ele vai ter direito de retroativo dessa gratificação. E na petição inicial vai ter que ter esse valor. E o que é que isso vai implicar para o servidor? Aquelas ações que ultrapassarem o teto do juizado especial fazendário, certo? Eles vão ter que pagar uma custa judicial. Então vai ter toda aquela tramitação do servidor juntar contra-cheque, as despesas pessoais, plano de saúde, os gastos que tem, para pleitear, se for o caso, uma gratuidade judiciária. Senão vai ter que pagar as custas judiciais e lá na frente, se ganhar, recebe de volta. Se não ganhar, vai ter que pagar inclusive os honorários do advogado do Estado. Então, assim, todas essas ações contra o Estado, elas vão ter que ser muito bem feitas agora para evitar esse tipo de que a gente chama de sucumbência, entendeu? Então tem esses dois incidentes de uniformização. Essa semana mesmo teve um que a gente ingressou com uma contra-razões, mas o próprio despacho do juiz já tem lá, aguardando o tema número 10, que é justamente o incidente que tem esse conflito de competência, de varas de juizado para varas de fazenda. Aguardando o incidente de uniformização dos quinquênios. Aí o juiz já bota também no despacho daquelas ações que versam sobre quinquênios. A gente vai e impulsiona o processo. Mas assim, quando chegar lá no tribunal, o tribunal vai paralisar, porque ele vai ter que aguardar a decisão do tribunal. Isso daí vai nortear o advogado. Entendeu? Porque, como eu tenho dito aqui várias vezes também, o advogado ele não tem interesse nenhum em manejar uma ação que o tribunal já tenha se posicionado contrário ao direito do servidor. Porque a gente termina gerando uma expectativa para o servidor, termina frustrando o servidor. É um trabalho a mais para o advogado também, entendeu? Então a gente só quer fazer o quê? A gente só quer dar o tiro certo. É só entrar naquilo que realmente for viável. Aquilo que gerar algum tipo de dúvida, o que é que a gente tem orientado, inclusive com outros sindicatos também. Vamos fazer o processo administrativo, mas o processo administrativo protocolou no DR, ou o órgão que o setor seja vinculado, vai ter uma resposta. A partir dessa resposta, quem vai nortear? Porque o que é que acontece? Vou dar aqui um exemplo a vocês. Existe uma categoria de servidores aqui do Estado que eles têm uma gratificação, eles têm uma progressão horizontal e vertical, que eu acredito que vocês também devem ter aqui no plano de carreira e remuneração. Essas progressões o Estado congelou no longo do tempo. Então, muitos servidores desses estão na ativa, passam para a aposentadoria e não sabiam que tinham direito a essas gratificações verticais e horizontais. Então, a gente faz o quê? A gente maneja o processo administrativo, orienta o servidor que dê entrada. O Estado muitas vezes reconhece aquele valor. Quando reconhece o valor, a gente pega e ingressa com ação judicial já com o valor que o Estado apresenta. E já pede também a questão da implantação em contra-cheque. Porque às vezes o Estado reconhece que o servidor tem um direito retroativo, mas não descongela a parcela. Ele não faz a progressão do servidor. Então, quando isso não acontece, a gente entra com ação judicial pedindo a progressão. Quando o Estado vai entrar com ação administrativa, quando ele reconhece a ação administrativa, você entra com uma relação também de pagamento, como se fosse um precatório. Porque eles vão pagando de acordo com a ordem que eles têm lá. Então isso demora um tempo. Para vocês terem ideia, eu fiz agora com um fiscal do Estado, uma verba de uma gratificação que eles têm, que é bem antiga, e que esse fiscal ele tem uma boa de permanência. Pronto, uma boa de permanência desse fiscal. Isso em 2008. Esse fiscal vai receber agora, acho que junho para julho. Inclusive até um parente meu. Você vê o tempo que demora, é quase um precatório na vida administrativa. Então o que é que a gente faz? Com cópia daquele processo administrativo, a gente já ingressa com ação judicial. Por quê? Vai surgir a oportunidade do servidor receber esses valores duas vezes. Ele vai receber quando o Estado quiser pagar na vida administrativa, que vai cair direto na conta dele, e vai gerar um precatório também. E essas informações o Estado não está conseguindo cruzar. Então, o servidor é penalizado num determinado momento, mas num outro momento ele se beneficia duas vezes. Então acontece isso. Outra coisa que está acontecendo também com algumas outras demandas também judiciais que a gente está movendo. A gente consegue um retroativo na via administrativa
e consegue a majoração desses valores na via judicial. Porque quando ele dá o parecer lá, deferindo ou indeferindo, ele já dá o norte ou o caminho que o advogado vai utilizar para fazer a demanda judicial. Então, cada um caso desse é um caso específico, porque cada um despacho desse vai ser um despacho para uma determinada situação. Por exemplo, a CIS entrou com a restituição dele de imposto de renda. Aí o Estado diz, eu a partir de agora deixo de descontar, tudo bem, mas não vou pagar o valor retroativo. Aí a gente tem que ir atrás do retroativo. Eu vou aqui descongelar, mas eu entendo que você só vai ter direito aqui do dia do protocolo até o dia do efetivo descongelamento. Ele recebe essa diferençazinha do protocolo que ele fez até o dia do que ele deixou de descontar, e a gente vai atrás da diferença. Mas a gente não está pleiteando uma coisa mais de uma vez. Mais de uma vez eu digo assim, uma coisa que você não tem direito, e a gente vem a pleitear uma coisa que já está pacificada. Mas aquilo que vocês tiverem direito, a gente vai tentar salvaguardar de duas formas, na via administrativa e na via judicial. Quem receber primeiro, melhor. Para vocês terem ideia, de insalubridade, existe uma lei desde 2008, é a 50/2003 e a 58/2003, que ela congelou essas gratificações de insalubridade. E a CIS, quando fala aqui que tem conseguido vários pleitos, a gente até tem dito a CIS, vocês têm conseguido coisas que outros sindicatos e outras entidades que teriam direito, elas não têm conseguido. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Qual a diferença de um engenheiro que trabalha numa obra no meio de uma BR dessa, uma PB dessa, rodovia dessa do Estado, para um servidor que trabalha num maquinário desse? Ele tem direito à insalubridade, só que o engenheiro não recebe. E o servidor dele está recebendo. Entendeu? E isso assim, é um pleito que dificilmente vocês vão ver no contra-cheque de um servidor hoje, no pagamento de insalubridade. Isso é um pleito aqui que foi da associação. Outro pleito aqui, essa questão do pagamento, essa questão desses precatórios, dessas negociações, desses acordos. A gente tem sido cobrado aqui e assistindo diversas vezes na Procuradoria. Isso aqui é um pleito, até pessoal de Assis, essa briga, entendeu? A gente tem ido lá e a gente tem até orientado eles a protocolar, fazer os protocolos com os ofícios e tirar as fotos lá. Aí os procuradores recebem a gente, escutam os pleitos da gente, a gente entende a dificuldade que eles têm também, essa questão dos pagamentos dos precatórios. Esse precatório que foi agora foi graças a uma força que a CIS fez. Porque, para vocês terem ideia, teve uma decisão agora recente do tribunal em que aumentou o percentual do pagamento dos precatórios, que antes era 1,5% da receita corrente líquida. Desses valores de 1,5% da receita corrente líquida, 50% era o pagamento dos precatórios preferenciais e suprapreferenciais, aquelas pessoas que têm mais de 60 anos e que têm algum tipo de doença grave. Isso tinha que ser respeitado. E 50% desses valores eram destinados aos acordos dos precatórios, que já vai depositando lá na conta do Estado, isso vai gerando um saldo, e quando gera um determinado limite, o Estado vai e abre o edital. Existe uma decisão agora já, recente, que eu até disse assim, talvez diminua até o ritmo de acordos e de pagamento dessas preferenciais, porque na decisão do tribunal lá, o tribunal determina que seja retomada a ordem de pagamento da ordem cronológica. A ordem cronológica, para quem não sabe, é o quê? Existe uma dívida, vamos dizer, Ricardo entra com a ação contra o Estado. Minha ação é de 2007. Existe um precatório da Polícia Civil e da Polícia Militar, que são 5.500 pessoas, 5.500 servidores. Esse precatório está sendo calculado. Ele tem que ser pago, para que o próximo precatório possa ser pago. Então, essa ordem ela tem que ser obedecida. Para vocês terem ideia, o Estado da Paraíba hoje está pagando os precatórios do ano 2007. A gente tem 15 anos aí que a gente chama de um delay, que é um prazo que o Estado tem para poder pagar. E esses valores lá não estão sendo pagos. Eu até perguntei a Cisa, vocês têm notícia se esses valores estão sendo pagos dessa ordem cronológica? Eles não estão. Então, assim, até para o advogado fica difícil compreender isso, porque tem uma decisão do tribunal que determina o pagamento. Aí o Estado vai e não cumpre esse pagamento. Entendeu? Até para que o servidor possa se situar, possa dizer, vale a pena vender o precatório ou não? Cara, eu queria esse ponto do precatório vai ficar para o final, porque tem umas coisas que você também vai responder aí, certo? Eu queria que você entrasse no PASEP e eu queria introduzir nessa questão do PASEP. Aí a questão do PASEP, como é que está hoje? Existe uma decisão do... Gente, na questão do PASEP, quando a gente estava muito vinculado ao escritório do Mozart, nós entramos com o PASEP de 135 pessoas.
certo? Esses processos andaram bastante, mas parou esperando aquela decisão do STJ. Então, essas 135 pessoas, esses processos vão começar a andar, certo? Só não vai sair como boataram por aí no mês que vem ou no ano que vem. Não, a gente não diz isso. A gente diz, ó, nós estamos lutando e estamos na cola desses processos e sempre provocando os advogados, ó, em que ponto está, o que fazer, certo? A gente está fazendo isso. Eu digo sempre nas reuniões da residência, o cara pode ficar com raiva de Paulo Soares e de Assis Almeida, mas nunca ele vai nos chamar de mentiroso. Porque se a gente disser que vai sair o mês que vem, vai sair o ano que vem e não sair, nós vamos ficar com mentiroso. E a gente não quer ter essa pecha dentro do DR. Então, 135 pessoas estão com o Mozalas e aqueles que não deram entrada e que são sócios da CETER, Dr. Ricardo pediu os CPF dessas pessoas para que ele possa ver junto ao Banco do Brasil se essas pessoas têm resíduo ou não. Que nem todo mundo tem resíduo lá. Nós encaminhamos, para vocês terem uma ideia, uns 200 processos para o Mozalas, mas eles viram quando o contador calculou que alguns não tinham resíduo lá. Então não adianta, né, Ricardo, entrar com a ação dessa forma. Então, o que nós fizemos? Daquelas pessoas que são sócios nossos, certo? Nós encaminhamos 330 nomes com CPF para o Dr. Ricardo, certo? E aí ele vai falar em que pé está e o que vai fazer em seguida. Depois que ele acabar essa questão do PASEP, aí a gente vai para o precatório, Ricardo, porque nós temos o precatório novo e temos o velho. Então, duas situações diferentes. Aí a gente faz a introdução para você também falar. Veja só essa questão do PASEP, como é que está. Antigamente a gente entrava com a ação do PASEP só com aquelas fichas, o extrato analítico e as microfilmagens. E não apontava valor nenhum. Deixava para que a justiça decidisse. Aí o que foi que alguns juízes decidiram, passaram a decidir? Não, aqui você agora vai ter que fazer o cálculo para dizer quanto é que o servidor tem direito. Aí quando a gente fazia o cálculo, por exemplo, assim, 150 mil reais dá. O que é que o juiz dizia? Tem-se o servidor para pagar as custas judiciais. Aí dizia o servidor, olha, essa ação aqui não tem tese montada, formada, não tem a decisão montada no tribunal daqui do Estado, nem STJ, nem STF. Existem alguns precedentes. Fica a cargo do servidor entrar ou não com essa ação. Alguns servidores pagavam as custas. O juiz ia lá julgava improcedente, condenando o servidor a pagar as custas judiciais e, além disso, o advogado do Banco do Brasil, que essa ação é contra o Banco do Brasil. Então, foi o que a gente disse. Olha, deixa parado. Vamos aguardar o posicionamento do Tribunal de Justiça a respeito dessa matéria. O Tribunal de Justiça decidiu favorável. Quando o Tribunal de Justiça decidiu favorável, a gente disse, olha, tem que esperar. Por quê? Porque está tramitando esse processo também lá no STJ. E pode gerar um problema lá. Por que isso gera um problema? E porque o advogado tem que ter esse receio. Veja só, se um servidor for condenado em custas judiciais, ele vai colocar a culpa em cima de quem? Do advogado. Aí, em vez de eu ter resolver uma situação, eu vou criar um problema para mim e para o servidor. Aí, quando foi agora, recentemente, o STJ decidiu favorável àquelas pessoas que tinham valores depositados lá. O que é que acontece? Se entrou com embargo de declaração. Alguns juízes, entendendo que existe uma decisão favorável do tribunal daqui e que existe uma decisão do STJ, alguns juízes das 17 varas, eles têm impulsionado os processos. Eles estão intime-se o banco para que fale sobre os valores, intime-se a parte para que proceda com a liquidação dos valores, que entende devido, intime-se a parte para que apresente o memorial de cálculo que ele entende devido. Alguns juízes. Veja o problema que isso gera. Ontem sai uma decisão do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, uma questão do pagamento de um tributo que ele tinha sido instituído no ano 2008, em janeiro de 2008, essa cobrança desse percentual. Na parte tributária, o tributo ele tem que ser criado no ano anterior, para que no próximo ano ele possa ser cobrado. O STF decidiu que o Estado, a União, ela podia criar esse tributo no ano e no mesmo ano ela cobrar. É uma coisa assim que não passava de jeito nenhum, mas isso criou um problema para várias pessoas, várias empresas que entraram com essa sanção.
E é justamente isso hoje, essa cautela que a gente tem que ter com essas demandas. A gente até diz, a CIS até pergunta assim, cara, funciona aí, tá esse processo para a gente ver como é que a gente faz? Eu vou lá na vara e funciona. Mas tem juiz que diz, não, como online acaba em recurso, eu vou aguardar o recurso de lá, do STJ. Porque pode sair um embargo. Porque o embargo ele é só o quê? Ele é uma contradição que existe no acordo, é uma obscuridade ou uma omissão, que são fatos pontuais, dificilmente se modifica uma decisão. Mas pode acontecer do STJ modificar essa decisão. E pode acontecer desse processo ir para o STF, que ninguém sabe como é que isso ainda vai ficar. Mas alguns magistrados têm pedido para impulsionar os processos e a gente tem impulsionado. Não é uma coisa que é unânime, não. Depende muito do magistrado para o magistrado. E a gente tem impulsionado isso. Alguns servidores procuram a gente, aí quando a gente vai fazer o cálculo lá, no período, não tem índice, não tem valores a serem ressarcidos. Alguns servidores entraram em 81, aí o Estado só veio regularizar isso em 88. Aí não teria o saldo naquele período, entendeu? Porque às vezes muita gente aqui do Estado era de outros órgãos, aí com a Constituição de 1988 passaram a ser incorporados no Estado. Eles já estavam enquadrados no Estado, com um pagamento do PASEP. Só que às vezes o CPF estava errado, algum dado dele não estava informado da forma correta. Às vezes eles protocolaram lá o pedido de pagamento do PASEP, mas o banco não recebeu. Então, quando vem esses extratos, a depender do período, ele vem ou vem zerado, ou vem com saldo zero, lá no período que deveria ter a questão dos depósitos, dos históricos dos depósitos. Aí vem assim, zerado, aí quando é em 88, aí tem um saldo lá, aí tem um depósito lá. Mas um determinado período não compreende aquele que a gente está pleiteando na justiça. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado. A gente não pode entrar com uma ação, tem aqui o extrato analítico e a microfilmagem, vamos entrar aqui de todo jeito. Aí, quando dá para entrar, a gente entra. E a gente adverte aos servidores, olha, vamos tentar. Tem servidor que diz, mas cara, não tem direito a nada. Pessoal, a gente pode tentar uma indenização por danos morais contra o Estado e contra o Banco do Brasil. Porque assim, se o Estado disser, olha, não foi minha não, foi do banco, o banco errou lá o seu CPF. Aí o banco é condenado. Não, o banco disser, não, é porque o Estado passou para mim PASEP. Aí eu não fiz o depósito. Então assim, a gente pode ingressar com esse tipo de ação dessas pessoas que tiveram essas contas zeradas. Aqui a associação passou uma listagem dos CPFs, a gente vai solicitar ao Banco do Brasil todos esses extratos e essas microfilmagens de todos esses servidores, para saber quem é que tinha, quem é que não tinha, e isso para não perder tempo, a ação ir tramitando, a ação ir correndo. Mas assim, esses processos eles estão tramitando, alguns juízes têm dado decisões, como assim isso aqui, até agora eu desconheço que qualquer pessoa tenha pago. Existem valores que já transitaram em julgado, que está lá o valor, mas não foi pago, não foi levantado pelo servidor. A não ser que tenha sido uma coisa muito antiga. Eu não sei se vocês se recordam que antes existe até discussão, é justiça federal ou é justiça estadual? Aí tem esse impasse. Alguns que entraram na época pela justiça federal talvez tenham recebido, que é um negócio muito antigo. Mas quando houve essa decisão por parte do tribunal, ele disse, não, o Banco do Brasil é uma SA, é uma sociedade, é uma empresa sociedade mista. Mas quando a gente entra com o Banco do Brasil, com a ação contra o Banco do Brasil, a gente entra onde? A gente entra no tribunal, a gente não entra na Justiça Federal. Então já existe posicionamento firmado que para discutir essa matéria com o Banco do Brasil é no Tribunal de Justiça, é na Justiça Estadual, embora seja uma sociedade mista. Mas esse processo estão tramitando, assim, a gente tem feito os cálculos, assim, é só uma questão de paciência, porque você vê, muita gente não entrou. Aí a gente diz, ó, a hora de entrar é agora. Lembrando que não é uma decisão que está pacificada. Ela está em grau de recurso no STF. O STJ tem decisão favorável aqui? Tem decisão favorável no STJ? Tem, mas pode ter algum desdobramento ainda nesse sentido. Mas está suspenso. Por que está suspenso? Porque o tribunal aqui definiu o quê? Que o servidor tem 10 anos para entrar com essa ação a partir do momento que ele tira o extrato analítico do Banco do Brasil. Aí tem servidor que diz, Ricardo, eu me aposentei há 15 anos atrás. Na época eu peguei e saquei o meu dinheiro. Aí se o solicitou o extrato analítico, eu solicitei. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá no Banco do Brasil, vai solicitar o extrato analítico de agora, porque vai vir com a data lá. Então é do quê? Da ciência que você não recebeu o valor correto. Entendeu? E qual é a ciência? É concedido o extrato e a gente confirmagem. Então a gente está indo nessa tese, que é uma tese que o tribunal tem acatado. Então assim, o servidor que eventualmente não tenha manejado esse tipo de ação, ele ainda tem 10 anos para entrar.
também esclarecendo, desses 135 processos que foi entrado pelo escritório do Mozalas, eles geraram uma custa, seja de R$ 145, seja de 170, teve processo até de R$ 300. A gente decidiu na diretoria da SERDE que não ia passar esse custo para o nosso sócio. E a gente pagou as 135 custos desse processo, Ricardo. E já nos comprometemos com o Ricardo que se os 330 tiverem custas, nós vamos custear também. A SERDE vai assumir essa conta de vocês, certo? Por que isso? Porque vocês já contribuem com a SERDE todo mês. Não é justo que um valor, até mesmo pequeno, a gente esteja cobrando de vocês, não é justo. Então a gente vai estar fazendo esse trabalho também. Então na hora que, Ricardo, for passando as custas para a gente já vai pagando isso aí. E no caso daqueles que já estão em andamento, nós estamos informando para as pessoas, quando a gente acessa os processos dele, certo? E também perguntamos ao escritório Mozalas e vamos informando as pessoas em que ponto está. É tanto que alguns têm recebido um print do processo. Então a gente vai vendo aí. E qualquer pessoa pode entrar, certo? Nesses processos através do site do tribunal. Você bota lá seu CPF e quando você encontrar um processo de 2019, você pode olhar, ou é quinquênio ou é PASEP, que é exatamente esses processos que o Mozalas entrou. Então você pode entrar ali em 2019, que um daqueles é PASEP, e você vai acompanhar passo a passo o que está se passando com o seu processo.